Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a professora Daiane e nós estamos iniciando o módulo 4 da disciplina Educação Midiática e Educomunicação. E eu sigo aqui com o professor Márcio Gonçalves para falar hoje sobre cidadania digital e segurança da internet. Professor Márcio, esse é um desafio para nós como cidadãos, como usuários da internet. Imagina para as crianças pequenas que ainda não entendem muito os perigos que rondam esse cenário. Afinal, as tecnologias digitais causam um certo fascínio e muitas vezes as crianças podem ser levadas a situações perigosas nesse cenário, nesse contexto de uso, né, de redes, de mídias sociais, de jogos na internet. E nós, professores e professoras, pais, mães responsáveis, temos uma grande responsabilidade, um grande desafio de pensar como desenvolver nas crianças e nos jovens essa cidadania digital para que eles possam navegar de forma segura, possam participar ativamente de práticas sociais nos contextos digitais e fazer tudo isso de forma segura. Eu vou jogar essa bola para você, pois esse é um assunto um tanto delicado e existem algumas estratégias aí que os professores e professoras podem utilizar para conduzir a prática pedagógica, para ajudar aí as crianças e jovens a serem participantes ativos, críticos, criativos, mas de forma segura. Vamos lá? Olá, professora Daiane. Vamos seguir daqui com educação midiática e educomunicação. Mas dessa vez a gente inicia um novo módulo, que é o módulo 4 e último, falando sobre a unidade 1, que destaca a cidadania digital e segurança na internet. Temas muito importantes para debate, para a construção de uma aula coletiva, né, pedir a opinião dos estudantes, entender o cenário deles, porque nós adultos, no ensino básico, precisamos ser mediadores do acesso a essa informação. Então, nada melhor do que tratar sobre cidadania digital e segurança na internet. Bom, qual é o conteúdo que a gente traçou aqui para a gente seguir? A gente faz uma pequena introdução, né, da importância da sociedade da informação, da cidadania digital e da segurança na internet, né, na sociedade em que vivemos hoje. A gente precisa falar sobre esses assuntos. Vamos destacar o que é cidadania digital, né, o conceito de cidadania. Vamos falar sobre comportamento ético na internet, porque me parece que as pessoas às vezes dividem dois mundos, né, achando que o que faz no físico não deveria fazer no online, né, no digital, ou o contrário. Então, a gente precisa falar sobre ética, sobretudo. Mas também precisamos falar sobre o combate às fake news. Não queria que você associasse logo a educação midiática com fake news, porque não é só isso. A educação midiática não é só isso, né? Mas fake news a gente precisa falar porque a sociedade digital aflorou essa questão, né, de produção, como a gente falou em aulas anteriores, a pulverização da autoria. Então, se muitas pessoas podem ser autoras, algumas pessoas podem ser autoras de notícias falsas. E aí a gente não precisa teorizar tanto, porque na prática qualquer um que está me assistindo aqui já foi impactado por uma notícia falsa. Uma fake news seria. Então a gente precisa falar sobre isso o tempo inteiro, tem que ser recorrente, porque as pessoas ainda caem em golpes, as pessoas ainda acreditam em discursos enviesados e tomam aquilo como verdade para elas. Então, a gente vai falar isso sempre. E também vamos falar sobre privacidade e segurança online. Esse ponto aqui toca o meu coração. Por quê? Porque eu já fui impactado por conta de abertura de crédito no meu nome. Não que as pessoas tenham se passado por mim, né, e tivessem se fantasiado de Márcio Gonçalves, não. As pessoas têm existe uma fragilidade digital, e nessa fragilidade existe uma brecha para o quê?
para que o bandido, né, porque agora o bandido ele mudou esse conceito, ele agora ele está presente no meio digital, ele chega, né, assim, sorrateiramente, né, pensando que pode ali ocupar um espaço como se fosse seu amigo. Quando você vê, você deu um clique e aí pegou todos os seus dados. Então, falar sobre isso é muito importante porque a gente está jogando online, estamos muito online fazendo transações. Eu nem quero te perguntar se um dia você já teve que transferir via imagem, né, a sua identidade para algum lugar. Bom, eu não vou afirmar que todos nós já passamos por isso, mas boa parte já passou por isso. E aí? Olha a fragilidade aí da segurança desses seus dados. É a sua identidade. Mas o dinamismo da vida contemporânea trouxe essa possibilidade, né? Um processo seletivo, alguém que te pede um documento, o próprio governo, né, que pede que você tire uma foto ao lado da identidade. Então, são questões que a gente precisa verificar se há cobertura para nos assegurar destas fraudes, tá certo? A gente finaliza com ciberbullying respeito online. Ciberbullying, cyber mais bullying, né? Cyber de ciber, né? De cibernético. Então, aquele bullying que é praticado nas escolas, eu coloquei o verbo no presente porque ainda existe o bullying, mas hoje existe uma outra camada que é o cyberbullying ou ciberbullying. Na verdade, o que a gente está precisando falar é sobre respeito. E quando a gente resgatar o valor da palavra respeito, a gente vai mostrar para as pessoas que não existem dois mundos. O mundo é um só. Então, o que a gente faz aqui, a gente vai pagar aqui, né? Então, assim, essas questões, assim, né, que não quero, que eu quero polemizar é no sentido de que, sobretudo, precisamos resgatar o valor do respeito às outras pessoas, tá? E a gente finaliza falando sobre educação para o uso seguro da internet. Afinal de contas, como educadores, nosso papel é justamente esse: educar para o uso seguro da internet. Falar sobre golpes, falar sobre fraudes, né, falar sobre questões jurídicas que impactam nessas relações, tudo isso é necessário. Isso é educação para o uso seguro da internet. Vamos seguir então por quê? Como é que a gente pode entender, né, como é que a gente vai saber se as tecnologias, né, elas vão garantir uma maior democratização do acesso ao conhecimento? Né? Será que acontece isso mesmo? Então, o que acontece? Se a pessoa está logada, se a pessoa, né, está usando um Wi-Fi, né, gratuito, ou se ela tem uma conta, se ela ainda paga para acessar, se ela tem letramento para conseguir acessar a informação. Então a gente começa a refletir sobre essas coisas, né? As pessoas têm letramento digital? As pessoas, né, caem em golpes? As pessoas acreditam em links? As pessoas acreditam em informações que chegam pelo WhatsApp sem fonte? Então, tudo isso eu preciso refletir, né? Então, com o uso mais intenso dessas tecnologias, especialmente entre os jovens, porque aderem mais facilmente, assim eu suponho, costumam ser mais habilidosos no domínio dessas tecnologias, mas não necessariamente eles têm cuidados. Então, o Mark Prensky, que é o autor de um conceito que é o nativo digital, ele recentemente em entrevista se arrependeu e disse assim: "Eu acho que na verdade estamos falando de inocentes digitais". Então, nosso papel é justamente esse. Se as pessoas são tão inocentes digitalmente, e aí nesse combo eu não coloco somente os jovens, vou colocar toda a sociedade, porque isso impacta os mais estudados, digamos assim, os mais letrados e as pessoas, em geral. Então, todo mundo é atingido, né? Então a gente coloca todo mundo junto para entender que é preciso falar de cuidado na internet. Bom, vamos seguir em frente então. Por quê? O que se trata então de cidadania digital, né? Porque na luta para sermos cidadãos respeitados, agora cai sob nossa responsabilidade também lidar com a cidadania digital, que nada mais é do que o conjunto de normas, né, que devemos seguir utilizando a internet. Com o quê? Com consciência, com responsabilidade,
com ética e segurança. Então, são 4 palavras de muito valor, né, envolvidas neste conceito da cidadania digital. E aí, assim, como cidadãos digitais, nós temos direitos, né? Quais direitos, por exemplo? Direito à privacidade, né? Eu tenho direito à minha privacidade, ou eu tenho que compartilhar todas as minhas fotos com todo mundo. Então, muitas vezes a gente vai compartilhar uma foto, tem lá uma opção, né, quer compartilhar com todos os amigos, só com os seguidores, só com, né, os marcados assim, assado. Então, é isso, a gente tem um direito à privacidade, eu preciso que, só por participar de uma rede social, minha foto seja espalhada para todos, entende? Muito bem, o direito à segurança dos nossos dados. Como eu disse, como eu passei por uma questão de estelionatário, né, inclusive tive que tratar na justiça, né, a gente precisa entender que os nossos dados estão muito frágeis. E os dados são o novo petróleo. E nessa questão toda, é muito valioso quando uma pessoa tem o CPF de alguém, endereço, né, tem dados do cartão de crédito, mas onde é que essas pessoas conseguiram isso? Como foi que e aí é um caso verídico, como foi que eu abrir um crédito numa determinada loja muito conhecida em Brasília, se nem de Brasília eu sou? Não, até aí tudo bem, eu poderia estar em viagem para Brasília. Muito bem, de viagem, já na cidade de Brasília. E aí eu fico pensando, será que alguém se quis passar por Márcio Gonçalves, ou se meus dados estavam tão frágeis que estavam rolando ali. Eu tinha um cartão desta loja, vejam, aquele cartão personalizado com a marca da loja, e aí isso me deu mais dor de cabeça, porque ainda tive que provar que eu não estava presencialmente em Brasília. E aí, meu habeas corpus foi o sentido do ser professor. Naquele momento, no horário em que a conta foi aberta, o crédito foi feito, eu estava em sala de aula. Então, esse foi o meu recurso para que eu pudesse ganhar judicialmente os danos morais que eu passei. Tá certo? Então a gente precisa falar sobre isso, né? Isso é cidadania digital. Toda essa história demanda de uma pessoa que ela está informada, ela busca informação, por que isso aconteceu, né? Passamos por todos os trâmites legais, né, juridicamente falando, e eu consegui aquilo que seria meu direito segundo o juiz. Entende? Então a gente precisa garantir isso, porque como os nossos dados estão frágeis, a gente pode também viver tais coisas. Isso não é legal. Já adianto que é bem estressante. Muito bem, mas precisamos falar sobre direito à autoria das criações. Afinal, de quem é esse texto? Né? Quem é o autor? Lembro dessa pergunta feita por Michel Foucault. Quem é o autor? Né? Então, nessa situação de agora, quem é o autor daquela poesia, daquele texto? Né? Agora, com a expansão da tecnologia, da tecnologia digital, né, com a inteligência artificial, a gente ainda continua se perguntando quem é o autor desse texto. Foi você mesmo quem fez? Né? Então, a gente precisa falar sobre isso. Então, isso é ser, né, participar, ser o cidadão digital, participar da cidadania digital. Tá certo? Muito bem. E aí, a gente precisa também conhecer que falar sobre comportamento ético na internet, hoje a gente tem aqui, ó, neste documento, que é a BNCC Computação, já falado em aulas anteriores, que é um anexo, né, que é um complemento, na verdade, à BNCC. Lá na competência 3, destaca lá no Fundamental 1 e 2 o seguinte: expressar e partilhar informações, ideias, sentimentos e soluções computacionais utilizando diferentes linguagens e tecnologias da computação, de forma criativa, crítica, significativa, reflexiva e ética. Pronto. Isso é cidadania digital. Isso é educação midiática. Entende? Então, nossa leitura está fazendo essas conexões para que a gente possa perceber o valor deste curso na sua formação e o valor do entendimento do conceito de cidadania digital e outras questões mais. Muito bem. E aí, lá no eixo cultura digital, ainda lá no documento, né,
a gente tem como questão a segurança e a responsabilidade no uso da tecnologia. Para desenvolver o quê nos estudantes? Algumas habilidades, dentre elas a demonstração de uma postura ética nas atividades de coleta, transferência, guarda e uso de dados. Então vejam a sequência, isso é muito importante. Então assim, eu peguei uma poesia da internet. Vou fazer um cartão. Olha a integração entre online e offline, né? Porque eu peguei da internet, mas eu quero fazer um cartão. E aí eu peguei lá o cartão e vou escrever a minha mensagem. Mas quem é o autor daquela poesia? Você mudou alguma coisa, você foi fiel àquele texto e não botou crédito. Pronto, transferiu para alguém mais. E nessa história a pessoa guardou o bilhete, né? Só que uma outra pessoa viu esse bilhete e gostou da poesia e ela vai replicar. Pronto, já temos um grande problema de autoria. Então, de postura ética, sobretudo, porque você deve dar crédito às informações que você busca, né? Como a gente faz academicamente, as referências, né? Para não cometer o plágio, por exemplo. Né? Então, a gente é fiel às fontes, a gente dá crédito às pessoas, né? A gente dá crédito às editoras, às cidades das editoras, aos links, tudo isso. Então, é importante falar sobre isso. Por quê? Porque um estudante um pouco sem informação, ele acha que ele pode fazer isso, já que está ali disponível, né? Então a gente resgata alguns valores necessários e nesta questão o termo central é ética. E mais uma vez, eu não preciso de tecnologia para falar sobre comportamento ético na internet. Essas questões, elas fazem parte do nosso mundo. E todo mundo está aqui, né, com a possibilidade de interação e tudo mais, troca de ideias, linguagens diferentes. Então, nesse momento, a gente entende que a ética é muito mais valiosa do que simplesmente pensar que eu preciso de internet para poder falar sobre digital, né? Muito bem. Outro ponto que a gente precisa ter muita atenção é sobre o combate às fake news. E você está olhando para uma imagem que mostra para você o seguinte: como é que a mensagem ela chega até a gente? E será que essa mensagem, quando chega, ela tem um propósito? Então, aqui é um treinamento, digamos assim, para a gente poder visualizar algumas questões. Primeiro, essa informação tem um propósito de documentar? É uma informação bruta, né? Ou ela tem uma intenção de informar? Bom, então estamos falando de jornalismo. Ou também pode ser de influenciar, então é apenas uma opinião de alguém. Ou persuadir, chega no formato de propaganda. Ou te divertir, te entreter. É uma sátira, é um humor, né? Ou tem a intenção de vender. E aí já vem a ser publicidade. Lembra que um dia falamos sobre a importância de perguntar para a informação? Informação, o que você quer de mim? Né? Você quer me fornecer o acesso a um documento? Né? Isso é só para documentar? Ok, é uma informação bruta, são dados, imagens, textos, né? E tudo mais. Mas as outras camadas também estão presentes no texto da mensagem. Então, veja, isso é pensar no combate às fake news, porque quando a informação chega, eu me pergunto, opa, né? O programa Educamídia tem em uma das aulas, eles apresentam epa, peraí, o quê? Né? O que é o epa, peraí? O quê? É como você estivesse diante da informação, né? E dessa informação você está perguntando, epa, o que você quer de mim? Peraí, né? Sério isso mesmo? O quê? Então você quer me vender? Ok, quer me vender com desconto ou não quer me vender com desconto? Entende o que eu estou dizendo? Então, nessa sequência, a gente começa a perceber o valor do entendimento dessas questões no combate às fake news. Muito bem. E aí a gente tem o seguinte: se é fake, não pode ser news. Por quê? Porque notícia é uma coisa objetiva, né? Notícia, ela é equilibrada, porque tem pontos de vista, apresenta evidência, né? O repórter, quando ele vai na TV, no telejornalismo, ele vai falar sobre algo, você percebe que ele vai para
o lugar onde o fato aconteceu? Porque tem que mostrar evidências. Acho que são catástrofes, é um incêndio, é uma enchente, né? Então tudo isso é jornalismo, isso é o profissional, né? Portanto, isso não pode ser fake, né? Muito bem. Também a notícia ela cita especialistas. Então, o que que é interessante na prática? Eu levar uma notícia para dentro da sala de aula e vou usar uma expressão jornalística que é decupar. Decupar é colocar por partes, separar por partes, né? E nessa separação por partes, a gente faz o quê? A gente entende que ela quer me vender, né? Ela quer fazer alguma coisa comigo, a informação quer me ludibriar, né? Então, a gente precisa entender a construção da notícia, certo? Muito bem. E essa notícia, ela é atribuída a alguém, né? Porque existe um jornalista que assina, ou então a editoria, né? O editorial do jornal ali, com a opinião do jornal. Então, essas partes são interessantes, porque a gente vai orientando as pessoas de como interpretar a informação, né? Então, é mais um momento de perceber como eu conseguiria produzir, né, o letramento da informação, a educação para a informação nas pessoas por meio dessas técnicas, ok? Muito bem, vamos seguir em frente porque no combate às fake news, a gente tem que entender que fake news são inverdades, né? Fabricações e mentiras. Mas outros tipos de conteúdo também podem contribuir para a desinformação. Quais seriam esses tipos de conteúdo? E aí, para a gente fugir da desinformação, eu trago essa imagem, né, que diz o seguinte: são 6 perguntas para analisar se um texto de mídia é confiável. Então, primeira coisa é evidências, né? Será que os fatos se sustentam? Né? Quais as evidências disso? É um acidente envolvendo 2 carros? Quais, né? Como é que isso se evidencia? O que sustenta? É uma foto? Né? Então é uma mídia, ou é o depoimento de alguém que foi escrito em formato de texto, né? Ou então também eu preciso entender sobre fonte. Quem criou isso, hein? Foi o jornalista que assinou? Foi o jornal que assinou? Né? Foi uma agência de notícias que assinou? De onde vem isso? É um órgão público, né? Então as pessoas elas não fazem isso. E por conta de não fazer isso, elas se perdem. Elas se perdem, acreditam naquilo que está escrito, não se questiona e, portanto, tomam aquilo como verdade para elas e repassam adiante. Essa é a grande questão. Repassar adiante, porque chega chancelado por você, né? E você, de certa forma, tem credibilidade na sociedade, né? Se você é um profissional liberal e as pessoas te reconhecem, ok. Ou então é o tio da família, bastante respeitado, um senhor muito justo, né? Mas que, em termos de fake news, é um grande disseminador. Então, a gente precisa compreender que a pessoa que dissemina, sendo bem assim ingênuo, ela faz sem saber, né? Será? Não, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa entender o contexto, né? Qual é a história maior dessa história toda, né? Qual é a audiência? Para quem que isso foi criado? Foi criado para um eleitor que está indeciso, né? Porque na política essas técnicas estão sendo utilizadas, né? Chega como, né? Chega para convencer alguém de mudar de produto, né? Então é tipo a concorrência, ela está investindo nessas questões para a gente poder é, comprar agora dela. Então, a gente precisa se questionar, né? São 6 perguntas. O propósito, por que isso foi criado? Foi criado para vender, foi criado para entreter, né? E a execução, né? Como é que a informação está sendo apresentada? É um vídeo? Será que é um vídeo fake? Será que é um vídeo criado por uma inteligência artificial? Você já ouviu falar que já foi criado um apresentador de telejornal? Se não me engano, isso foi na China, e o repórter, o apresentador, é uma inteligência artificial que fica o dia inteiro falando sobre apenas um ponto de vista político. Entendeu o que eu quis dizer, né? Então, ou seja, as pessoas vão achar que aquilo é verdade
Ou elas não vão se questionar? Mas é uma inteligência artificial, né? Essa repórter não existe. Então, essa sensibilidade é parte do fugir da desinformação. Vamos seguir em frente, por quê? Agora a gente vai falar sobre privacidade e segurança. Então, a situação 1 é a seguinte. Uma colega de escola foi picada por um inseto estranho, tá? E isso causou uma irritação feia na barriga dela. Ela não quer que outras pessoas saibam, tá? Então eu te pergunto, as outras pessoas têm o direito de saber? Você deveria contar para elas? Entende isso? Privacidade, né? Não estou falando de internet aqui ainda não, mas estou tratando de uma situação bem séria, porque às vezes as pessoas, fulano de tal caiu, fulano de tal sofreu um acidente. Isso vira uma grande fofoca, né? E aí causa desinformação e pode levar à morte das pessoas, como há casos de pessoas que passaram por essas questões e acabaram morrendo. Muito bem. A situação 2. Uma pessoa escreveu no diário pessoal dela, certo? Outra pessoa, ela copiou o que estava escrito e publicou na internet. Opa, pergunta-se, a outra pessoa estava errada ao postar que estava escrito no diário? Mas o diário não era dela, né? Outra pessoa copiou o que estava escrito e publicou na internet. Como é que você se sentiria se alguém fizesse isso com uma informação que você não quisesse compartilhar? Então vamos conversar sobre isso. E essa é a grande questão de falar e de iniciar um tema tão delicado. E a gente pode pensar em situações. Estou pensando aqui que seria bem legal a gente pedir que os alunos montassem situações, né? E que interessante, eles montariam as situações e a gente faria perguntas. Olha, acho que vai ser uma aula bem interessante. Muito bem. A gente também cai no ciberbullying e no respeito online. Veja, a necessidade de falar sobre valores necessários à sociedade. E o mundo digital ele apresenta muitos desafios para a gente e também oportunidades, né? Então a internet ela pode multiplicar os efeitos da bondade e da negatividade. Então precisamos falar sobre esses valores, o respeito, por quê? Opa, se vai multiplicar os efeitos da bondade e da negatividade, vão ter os fãs, mas também vão ter os haters, aqueles que odeiam, né? Então, nesse sentido, eu preciso monitorar o que o meu filho ou a minha filha em casa está acessando, monitorar o ambiente digital da escola no acesso a computadores, né? Quando há computadores móveis, dispositivos móveis entregues na mão das crianças, ou quando ela chega na escola com o próprio dispositivo móvel e não larga dele. Então, as situações são bem delicadas, porque não é o fato dela estar com o celular, é o fato de ela estar com muitos recursos e muitas possibilidades para a produção de conteúdo. Ou seja, ela tem um gravador de áudio, uma câmera de vídeo, uma câmera fotográfica. Pronto, 3 mídias muito poderosas para disseminar informações equivocadas e denegrir a imagem de alguém, debochar de alguém, trollar alguém, não é? Então, precisamos conversar sobre isso, porque isso é sobre respeito online. Muito bem. E aí, nesse questão, eu trago uma fala do Bernardo Sorge e da Nujan, que diz que o mundo das relações presenciais e o mundo virtual não são esferas separadas. Nessa realidade, as qualidades necessárias para sustentar esse pensamento autônomo e essas relações de convivência, né, são fundamentais, online e offline. Tá certo? Muito bem. E aí, a gente entende que a gente está promovendo uma educação para o uso seguro da internet. Porque eu volto a te perguntar, como é que você se mantém informado diariamente sobre as coisas que estão acontecendo? Não só as coisas que impactam muito diretamente na sua jornada, que é o clima, né, e tudo mais, mas também outras questões, né, o trânsito, né, as suas questões pessoais de transação financeira, né, suas questões comerciais, seu dia a dia na escola, na faculdade, nessas nossas relações que a gente tem todos os dias, né? Que tipos de informação você procura na internet e fora dela? Opa, eu também procuro informação fora da internet, não procuro? Procuro. Eu procuro me informar com as pessoas, a ouvir a opinião delas,
né? Certa vez eu até passei por uma situação delicada, porque eu estava indo a uma festa, e aí eu falei para minha amiga, liguei para ela, a dona da festa, né? Letícia, como é que chega aí na sua casa? Ela, ai, dá um Google, Márcio. Eu falei, opa, olha eu fui nela, mas ela mandou eu voltar para o Google. Então, essas coisas acontecem, né? Hoje eu penso 2 vezes antes de perguntar para alguém, mas não dispenso, tá? Também perguntar a opinião, sobretudo quando eu converso com mais velhos e tudo mais. Muito bem. Como é que você se diferencia? Como é que você diferencia os diferentes tipos de conteúdo? Como a gente falou anteriormente, venda, sátira, documentação, informação, né? Como é que a gente sabe que é notícia, opinião ou anúncio, né? Então a notícia está assinada por um jornalista, né? A opinião está assinada por um comentarista e o anúncio é uma empresa, né? Ali tem o telefone dela, tem o e-mail dela, ela vai colocar o que ela quiser naquela arte, porque ela está pagando para estar no jornal. No caso do impresso, né? Fui para essa analogia do impresso, né? A impressão de uma página inteira em uma revista anunciando um carro, né? Então é um anúncio, né? Então não é pago. Então precisa entender que existe uma relação comercial por trás dessa questão entre publicidade e jornalismo. Tá certo? Muito bem. E aí, vejam esta imagem, que é a educação para o uso seguro da internet. É é, é, uma outra imagem que retrata um pouco do que a gente falou antes, né? Que informação é essa, hein? É informação bruta? Quer só documentar? Ah, é jornalismo? Não, não é opinião. Não, acho que quer me vender a publicidade. Oh, esse conteúdo foi patrocinado por uma marca. Aqui está propagando uma ideia. Está querendo mudar um pouco, está querendo me manipular, né? Ou então é apenas entretenimento, gente, porque a gente também tem que entrar na internet para se divertir, né? Então, nesse sentido, é educar o indivíduo para o uso seguro da internet. Bom, e aí, veja, esta imagem também vai ajudar você como as principais perguntas ao analisar mensagens de mídia. Eu faço essa aula, olha o que eu faço, eu queria que você fizesse também. Você pode pegar campanhas publicitárias, como essas de outdoor, por exemplo, né? Ou as impressas mesmo, né? Que estão no mobiliário urbano, no ponto de ônibus, no outdoor, na revista impressa. Pegue campanhas publicitárias, mas pegue campanhas publicitárias polêmicas. O que são campanhas publicitárias polêmicas? São campanhas que saíram do ar porque o CONAR pode, agora você pode dar um Google aí, escreve CONAR, CONAR, e você vai encontrar esse órgão que regulamenta a publicidade no Brasil. Então você vai ver lá que tem uma lista de campanhas suspensas, proibidas no Brasil, né? Por quê? Você pode fazer essa atividade, apresenta 3, 4 campanhas e peça para os estudantes passarem por esse caminho, por essa trilha. E pergunte, quem criou isso? Qual a intenção disso? Qual o conteúdo? Que técnica usou? Né? Houve manipulação de imagem? Então, esse exercício funciona demais, porque eles viram essas campanhas no ar, né? Provavelmente. Ou não viram, porque saiu do ar. Mas você traz essa discussão para interrogar a mensagem de mídia. Tá bem? Bom, essas aqui estão nossas referências e a gente se vê na próxima aula, não é, professora Daiane? Obrigada, professor Márcio. Olha, eu vejo que nós temos um grande desafio. Afinal, não é um conceito ou uma metodologia que a gente consegue simplesmente aplicar e que está destinada apenas às crianças, aos jovens, aos estudantes na escola. Nós, enquanto educadores, enquanto cidadãos, nós precisamos também nos apropriar e seguir certas diretrizes que nos ajudem a entender esse contexto da internet, que nos ajudem a ficar atentos às ameaças que estão sujeitos todos os dias em diversos espaços que nós participamos nesse contexto da internet. Então, tudo isso que você trouxe é muito importante para a gente entender o nosso papel, para a gente também refletir sobre as nossas práticas, sobre como nós temos participado, como nós temos feito essas leituras das mídias e como nós temos interpretado toda essa informação que chega até nós todos os dias. E é muito importante, né? A gente tem visto aí algumas estratégias
algumas ferramentas que nos ajudem nesse trabalho que é diário. E com certeza a gente vai, né, vocês, futuros professores e professoras, vão presenciar situações, vão ter que lidar com situações em que vocês vão precisar mobilizar esses conhecimentos. Desejo a você bons estudos e a gente se vê na próxima aula.